O Homem e o Comunismo, de Alvimar Silva. O homem não é um simples meio de ação, isto é, a máquina de produção, como quer o comunismo, mas a própria ação, isto é, a produção em movimento, com qualidades particulares e diferenciações específicas. O homem tem tendências, vocações, necessidades que por vezes se contrastam entre si mesmas, o que lhe coíbe a obediência de uma existência enquadrada em uma fórmula determinada e absoluta, como sói será proclamada pelos teoristas do regime de Karl Marx. O homem é temperamento, temperamento é raciocínio, logo o raciocínio humano varia na proporção das variações de temperamento individuais. Desta forma, fica provado que o Estado comunista é uma aberração para a natureza das pessoas. O homem é a marcha da vida para o ideal, que é a centralização de todo o interesse do indivíduo. O comunismo destrói o ideal, o que quer dizer que no regime comunista não há lugar para o homem. O homem tem um cérebro em que se elaboram as ideias que o impelem na vida. Esse aparelho, sem ação, atrofia-se e morre, como todo órgão humano. No Estado comunista, o homem é proibido de pensar, o que quer significar que é, aos poucos, empurrado para o aniquilamento da própria inteligência. O homem, a quem se roube todo e qualquer estímulo de vida, degenera, caindo em completo alheamento de si mesmo, esquecido de sua própria personalidade, como os loucos. No Estado comunista, ninguém pode criar-se um objetivo, um impulso de existência em si, o que vem para nós trazer a prova de que o Estado comunista, na sequência da própria evolução, pode vir a transformar-se num verdadeiro manicômio. O homem é a personificação da disciplina, o que quer dizer o único ser de perfeita adaptação a todo e qualquer ambiente, respeitada que seja a sua individualidade, isto é, as suas tendências, as suas vocações, o seu temperamento. No Estado comunista, em que o homem é estandardizado, padronizado, igualado, ele vem tornar-se a própria indisciplina, o que confirma a sua inadaptação a tal regime. O homem é como a árvore, neste exemplo. Se estendermos sobre uma floresta um teto de aço inquebrável, para estabelecermos a nivelação de todas as árvores, estas rebeldes se retorcerão, se quebrarão, se aleijarão, sem jamais permitirem essa uniformização, por adivinharem nela uma afronta à própria natureza. Imaginemos agora o homem na cadeia de aço do marxismo, com os seus galhos, o complexo dos sentidos e da inteligência, impedidos de verem o esplendor dos céus e sentirem um contato do ar vivificador e iluminante, e aí teremos a impressão do Estado comunista. O homem são órgãos. No Estado comunista ele é apenas um órgão. Ora, isto significa que no Estado marxista ele é reduzido à sua expressão mais simples, ou seja, é transformado numa vida que se põe mais próxima da morte do que da vida. Imaginemos o seguinte, uma casa. Nessa casa moram 10 homens. Todos têm os cabelos, os olhos da mesma cor, o nariz do mesmo tamanho, mesmas dimensões faciais, a altura, etc. Esses homens, quando um se assenta, todos se assentam. Quando um se ergue, todos se erguem. Quando um fala, todos falam. Quando um ri, todos riem. Quando um grita, todos gritam. E assim por diante, etc, etc. Dizei-me agora, seria ou não uma coisa sinistra, horrível, inqualificável? Entretanto, é o que de fato prega o comunismo, como se o homem não fosse o homem, isto é, uma criação espontânea de Deus, mas sim um objeto fabricado numa forma vulgar, em quadros estabelecidos a priori. A evolução humana é progressiva e não regressiva. Segundo os teóricos da doutrina comunista, o regime marxista marca o início dessa evolução. Logo, e por isso mesmo,
Está ele já definitivamente posto como ideia entre as ideias hoje inúteis e como objeto entre os objetos imprestáveis. www.poeteiro.com